Graça e paz a todos. Que Deus possa estar nesta noite te abençoando de uma forma maravilhosa, de uma forma grandiosa. Você que nos ouve agora através da TV Sarano, que você possa ser visitado pela presença de Deus, que o Senhor possa neste momento estar te confortando, estar te orientando. Você que nos ouve hoje na igreja, estamos num menor público, até pelo momento que estamos vivendo, mas eu quero te deixar já uma palavra que talvez você escute muitos falando, mas essa palavra tem que ser real ao teu coração, tem que ser real à tua vida, aonde diz que o Senhor não perdeu o controle da nossa vida. Eu queria que você estivesse repetindo na tua casa, eu queria que você estivesse repetindo aonde você estiver agora, e falar ao teu coração, para que essa palavra seja viva, para que essa palavra seja eficaz, para que essa palavra seja real na tua vida, real na tua família, real na tua casa. O Senhor não perdeu o controle da minha vida, o Senhor não perdeu o controle da minha família. A proposta deste culto nesta noite é o culto da família. E as famílias nesse tempo têm sido bombardeadas, quando o nosso pastor Marcos já acabou de falar aqui, tem sido bombardeada com tantas informações. Mas eu quero te dar uma informação neste momento, te perguntando quem você é. Uma boa pergunta, porque numa enxurrada de informação, as pessoas que estão perdidas, pastor Marcos, pastores que me ouvem aqui, as pessoas que escutam tantas informações, nós precisamos perguntar a ela quem elas são. Por quê? Porque quando eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde estou indo. Quando eu não sei quem eu sou, eu não sei o momento que estou vivendo. Então quem você é? Quem você é como família? Quem você é como marido? Quem você é como esposa, quem você é como filho, quem você é como mãe. Aqui nós estamos hoje com muitas mães, né, ou futuras mães. Quem você é como mãe? E eu quero nessa noite extrair algo da Bíblia que você já conhece, já ouve muitos pregadores pregando, mas que essa palavra seja uma palavra de orientação para a tua casa, orientação para a tua família. Porque a proposta desse culto na terça-feira é o culto da família. O nome deste culto, a intenção desse culto é abençoar a tua família, orientar a tua família com uma palavra de paz, uma palavra de poder, uma palavra de orientação. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, um livro muito conhecido, o livro de Josué, capítulo 1, do versículo 6. Pastor, tem como falar de família aí? A Bíblia de Gênesis e Apocalipse tem como falar de família. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, quando a Bíblia diz o livro do início de todas as coisas, quando diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a terra. De igual forma, eu posso ali pensar na minha mente, eu não estou falando que a Bíblia está dizendo isso, mas na minha mente, que quando o Espírito de Deus pairava sobre a terra, porque ele estava cuidando da terra. Ei, o Espírito Santo de Deus está sobre a tua casa, está sobre a tua vida, cuidando da tua família, cuidando da tua vida. De igual forma, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse vai falar de família, vai falar de cuidado da nossa casa. Josué capítulo 1, versículo 6 diz assim: esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu os farás este povo herdar a terra, a qual jurei a seus pais que lhe daria. Quando eu olho para esse texto vai mencionar aqui o início do ministério, da caminhada de Josué. O nome Josué fala de Salvador, ou Senhor, ou Salvador. Todos nós sabemos que Josué vai ali ser um ajudador do ministério de Moisés. E aqui ele vai assumir, porque Moisés já é morto. Moisés já não estava mais exercendo o seu ministério, exercendo a sua caminhada. E Josué aqui vai assumir o seu ministério. O que me chama muita atenção,
E que eu queria que você estivesse pensando nesta noite, que existem algumas características que estão sobre a vida de Moisés, sobre a vida de Josué, sobre o ministério de Josué, que essas mesmas características, eu acredito que está sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E eu queria aqui, em poucos minutos, os minutos que eu tenho, eu queria aqui extrair algumas verdades, que eram verdades para a vida de Josué, e que essas verdades também são verdades para a tua casa e para a tua família. Porque nesse tempo de quarentena, nesse tempo de solidão, nesse tempo de apavoro, nesse tempo de desespero para alguns, nesse tempo de pandemia para alguns, muitos não sabem o que fazer, para onde ir, quem é e quem na verdade chamou. Mas aqui nós vamos entender que Moisés foi comissionado por o Senhor. De igual forma, a sua casa, a sua família também foi comissionada pelo Senhor. Por que comissionada? Porque na realidade nós temos uma tarefa. Porque na verdade nós temos uma caminhada. Porque na verdade nós temos algo a desempenhar sobre esta terra. E aquele que fez uma promessa à minha família, aquele que fez uma promessa à sua família, ele não desistiu, ele não esqueceu da promessa que ele fez à sua família. Quando nós olhamos aqui, no capítulo 1, nós vamos ver aqui o Senhor falando com Josué. Porque aqui vai falando no versículo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, a qual o Senhor falou a Josué. O que me chama a atenção aqui, pastor Marcos, é que no início do ministério de Josué, o próprio Senhor vai se manifestar sobre a vida de Josué para dar orientação a Josué. Num tempo de quarentena, o que nós precisamos é de orientação da parte de Deus para a nossa casa, da parte de Deus para a nossa família. O próprio Deus aqui vem falar com Josué, porque agora Josué está exercendo o seu ministério. Moisés já não estava mais. Agora Josué está sobre a tutela do próprio Deus, do próprio eu sou. Ei, eu quero aqui que ser profeta de Deus para a tua casa. A sua casa está debaixo da orientação do próprio Deus. Não perca o controle, porque o Senhor está no controle da sua família. O Senhor aqui vai passando algumas coisas interessantes para Josué. No seu comissionamento, existem algumas coisas, umas características que estão sobre a vida de Josué, sobre o ministério de Josué. E eu quero aqui pelo menos falar de 3, ressaltar 3, num livro tão rico como o livro de Josué. Aonde a Bíblia vai dizendo que ele vai conduzir o povo a uma terra. Percebe que eu falei que ele não ia conduzir a qualquer terra. Eu falei que ele ia conduzir a uma terra. Que terra é essa, pastor? A terra de Canaã. Qual o nome, o que significa Canaã para os dias de hoje? Canaã significa o lugar da promessa. Se é lugar da promessa, é lugar de descanso. Ei, a sua casa, a sua família tem promessa. Então se tem promessa, tem descanso. Não conturbe o teu coração, porque há promessa, há Canaã para a tua casa, há Canaã para a tua família, há repouso seguro para a sua casa. Josué tinha que conduzir o povo ao lugar de promessa, que era Canaã. Josué também tinha que derrotar os inimigos do povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus estava numa caminhada. Ei, você está numa caminhada. Porque você está na quarentena, mas o mundo não parou. As contas continuam chegando. E existem os inimigos das nossas famílias. Josué tinha uma missão de destruir
os inimigos. Por quê? Porque ele tinha uma tarefa de conduzir as famílias a um lugar de repouso. Ei, existem inimigos contra a tua casa, inimigos contra a tua família, mas nessa noite Deus vai te sustentar para que você possa lutar contra os inimigos da tua casa, os inimigos da tua família. Josué tinha que conduzir o povo a herdar a terra da herança. Por que herança? Porque Deus tinha falado com Abraão, Deus tinha falado com Jacó, Deus tinha falado com Isaac, de igual forma Deus tinha falado com Moisés. Então era uma herança. Por quê? Porque Deus já tinha instituído essa terra como uma terra que pertencia ao povo de Deus. Então Josué, quando conduz o povo, ele conduz a uma terra que era de herança. Então todo o povo iria herdar essa terra, porque Deus já tinha falado e Deus já tinha prometido. Ei, Deus está falando com você o seguinte: não desista, porque existem coisas que você ainda vai fazer. Existem coisas grandiosas que estão no plano de Deus para a sua casa e a sua família. Quando nós olhamos essas 3 missões a qual Josué tinha, isso me chama a atenção que essas missões, elas também vão ser direcionadas para a nossa casa e também direcionadas para a nossa família. Por quê? Prova isso, pastor, eu vou provar. Quando eu falei que ele iria conduzir o povo à terra, de igual forma, Josué também tinha uma missão de conduzir as famílias a uma caminhada. Por que a uma caminhada? Porque na realidade Josué era líder da sua casa, ele era o gestor da sua casa. Todos são membros de uma família, todos são membros de uma casa. Josué tinha também a responsabilidade de não só guiar o povo, guiar a sua casa. E a responsabilidade de Josué ainda era maior. Por quê? Porque Josué tinha que conduzir a sua casa, de igual forma tinha que conduzir o povo de Israel. Então, as famílias tinham que caminhar. Josué era aquele que ia incentivar as famílias a caminhar. No segundo plano, as famílias a ficar de pé. Por quê? Só caminha aquele que está de pé. Nessa quarentena, eu quero te dizer que você vai ficar de pé. Você não vai ser abatido. A enfermidade está indo embora, ela não vai chegar na tua casa. Mas se a enfermidade chegou na tua casa, em nome de Jesus ela vai bater em retirada agora. Porque as famílias tinham que caminhar de pé, em pé. Porque não havia inimigos. Não havia inimigos. Então a responsabilidade de Josué era conduzir as famílias de pé. Porque os inimigos vieram para quê? Para abater as famílias, para abater a caminhada. Essa é a intenção do inimigo nos dias de hoje, com essa enxurrada de informação, é fazer a gente ficar caído. Mas Deus te levanta, porque a Bíblia diz que nós devemos olhar para o alto, da onde vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, a qual fez o céu e fez a terra. Quando diz que ele tinha que conduzir as famílias a herdar a herança, aqui nós entendemos que ele tinha que conduzir as famílias a descansar. Porque não era uma terra de herança? Agora Josué iria conduzir as famílias em um local de descanso. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Porque aqui Deus fala comigo. Se lembra lá de Gênesis? Se lembra de Noé? Quando na realidade Noé quer saber se o dilúvio já tinha acabado, se a água já tinha abaixado. Porque foi um momento de terror para alguns. Se lembra aqui que eu estou falando de famílias ser conduzida a um local de descanso. Porque eu estou falando da herança. O que Noé faz dentro da arca? Ele solta a pomba.
vira para o seu irmão, caguete de pregador, né? Vira agora para alguém que está em casa agora, ou para você mesmo no seu coração, e diz assim: Noé solta a pomba. Quando Noé solta a pomba, porque a pomba me aponta para algumas características. Pelo menos 9 características tem a pomba. Eu não tenho tempo para falar sobre isso. Mas eu queria falar de uma característica que tem sobre a pomba. Uma das características que a pomba tem é lealdade. A nossa casa, a nossa família tem que ter lealdade. Por quê? Porque Deus não fez uma promessa que eles teriam que herdar a terra de herança. Deus foi leal. E de igual forma Deus está falando para você que no seio da tua casa, no seio da tua família, num tempo de quarentena, num tempo de dor, tem que ter lealdade na tua casa. A pomba é leal. Pastor, por que a pomba é leal? Porque ele soltava a pomba ia e voltava. Lealdade me aponta para fidelidade. O que está faltando nos dias de hoje dentro das famílias, na casa, para que a família fique de pé, para que a família herde ao lugar de herança, é a lealdade e a fidelidade. Por quê? Porque uma das coisas que Josué foi fiel. Ei, tem fidelidade na tua casa. Se você for fiel com Deus, Deus será fiel com você. Uma das características da pomba era a fidelidade. Porque a pomba ia e voltava. Houve um momento em que o corvo foi e não voltou, mas isso é uma outra mensagem. Uma coisa interessante, que o seio da nossa casa, o seio da nossa família, é o lugar de lealdade, é o lugar de fidelidade. Existem algumas famílias que têm sido frustrada, que tem sido bombardeado, porque que não entende que no tempo da quarentena, nós temos que organizar pilares da nossa casa, pilares da nossa família. Foi por isso que Deus deixou Noé por um período dentro da arca. De igual forma, o povo ficou no Egito fazendo o que ali? 40 anos, não foi 40 anos? 40 anos dando o quê? Volta. Foi isso? Foi 40, né? Se não me falha a memória. Foi 40 anos dando volta. Percebe que é o seguinte, que aparece o 40. Nós estamos numa quarentena de 40 dias. Por que o povo ficou 40 anos? Porque Deus estava trabalhando com o povo, estava trabalhando com a família. Porque Deus não poderia conduzir logo o povo à terra da promessa, porque existiam muitos ali que eram infiéis a Deus. Por isso que muitos ali não herdaram a terra da promessa. Quando ele solta a pomba vai e volta, fala de fidelidade. Mas existe uma característica na pomba que me chama a atenção. Primeiro, a pomba é branca, me aponta para a paz. O seio da nossa família, o seio da nossa casa tem que ter paz. A segunda coisa é que a pomba, quando retorna, ela retorna com galho de quê? De oliva. Oliva a gente lembra de azeitona, azeitona a gente lembra de azeite. Lembrando de azeitona e de azeite, a gente lembra de unção. Então, quando ela retorna para dentro da arca, a pomba aponta para paz e fidelidade. O seio da nossa família tem que ter paz, tem que ter fidelidade. Quando ela traz o ramo de oliva, ali me apresenta, o Espírito Santo me apresenta a unção. Deus está falando com você o seguinte, que no tempo da quarentena vai ter unção dentro da tua casa, vai ter unção na tua família, porque a tua família é o lugar onde a unção vai se revelar. Oh, calarabá, chocou, cará, mandarabá. A pomba retorna para casa. Ela retorna para a arca. Por quê? Ela retorna para a arca. Porque naquele período as famílias estavam juntas. A família de Noé estava junto. As nossas famílias estão juntas nesse momento. Então o Espírito Santo, ele não perdeu a direção da nossa casa. Ele não perdeu a direção da nossa família. Por isso que tem que haver o que? Fidelidade. Porque o lugar de honra é a nossa família. O lugar de celebração é a nossa casa. Aonde a honra, ali o Espírito de Deus se manifesta. Ali o Espírito Santo de Deus vai entrar. Quando Deus
fala para Josué, no versículo 6, Deus aqui está alinhando a vida de Josué. Porque agora Josué tem uma grande responsabilidade de conduzir um povo. Quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui Josué talvez um pouco com o coração, um pouco sem saber como agir, como fazer. E por isso que Deus vai falar de uma forma direta a Josué. Como, pastor, tu pode provar isso? Quando ele diz assim, esforça-te. Aqui Deus está falando para Josué, que Josué teria que se esforçar para conduzir o povo ao lugar da promessa. Quando eu vejo essa palavra esforçar, me remete para a palavra disposição. Deus está falando com Josué, você tem que ter disposição para poder conduzir o povo. O momento, talvez, de terror para alguns que nos ouvem, Deus está falando com você, tenha disposição, se levante, talvez os teus olhos estão ofuscados daquilo que Deus determinou para a tua casa. Então Deus está falando com você, se levante, tenha disposição. E a outra palavra que eu percebo aqui no esforça é a palavra disponibilidade. Pastor, como nós vamos entender essa palavra disponibilidade? Essa palavra quer dizer o seguinte, estar aberto a receber novas influências. Aqui, Deus está trabalhando com Josué da seguinte forma. Toda a influência que ele tinha recebido era a influência de Moisés. Moisés simplesmente orientou o povo, mas Moisés não herdou a promessa. Josué é aquele que iria conduzir o povo a herdar o lugar de repouso, a herdar o lugar da promessa, a herdar o lugar aonde o povo iria descansar. Ei, tem descanso para a tua casa, mas esteja disposto a receber novas influências. Porque esse esforço não era só disponibilidade física, era ele ter mentalmente a sua mente aberta para receber novas informações. Como Deus foi com Moisés, Deus seria com Josué, mas não seria da mesma forma. Por quê? Os desafios de Josué seriam desafios novos. Deus está falando para você que está em casa, haverá desafios novos quando você sair deste momento. Mas Ele está falando, esforça-te. Porque esse esforço também me aponta para a organização. Olha o que o texto vai dizendo. Esforça e tenha bom ânimo. Aqui Deus fala comigo nesse ânimo. Porque no esforço, Deus está falando de um esforço físico. E depois um esforço mental de Josué. Aqui Deus vai trabalhar na alma de Josué. Por quê? Porque essa palavra ânimo, no latim, ela vai falar de ânimos. Essa palavra ânimos, de ânimo, que Deus está falando com Josué, Deus vai falar contigo agora. Por quê? Essa palavra quer dizer de pensamentos, ideias, vontades e caráter. Aonde tudo isso? Tudo na alma. Por quê? Deus não fala para ele que ele tinha que se esforçar e tinha que ter ânimo. Deus estava falando para ele o seguinte: você tem que ter pensamentos novos, porque eu sei os pensamentos que tenho de vós. Ele estava falando de pensamento, porque a palavra ânimo vem de pensamento novo, de você acreditar naquilo que Deus falou contigo. Mas talvez você está nessa quarentena dentro de casa, talvez a enfermidade chegou na tua casa e os teus pensamentos têm sido pensamentos de fracasso. Mas Deus estava falando com Josué, seja forte e tenha ânimo, ânimo de pensamento. Por quê? Porque Josué aqui
estava um pouco amedrontado com o que seria na liderança dele. Porque a liderança de Moisés foi uma liderança gigantesca. Será que Deus seria com ele nas tarefas a qual ele teria que conduzir as famílias à nova terra, as famílias? O que aconteceu? O peso da responsabilidade sobre os ombros do líder. Há um peso de responsabilidade sobre as nossas casas. Mas Deus está falando para você o seguinte: tenha ânimo. Porque como eu fui com Abraão, como eu fui com Isaac, como eu fui com Jacó, eu serei contigo, Josué. Deus está falando contigo. Tenha ânimo, tenha novos pensamentos, tenha pensamentos novos, tenha ideias novas. Porque essa palavra ânimo está falando de ideias novas. Por isso que fala estar aberto a novas influências. Ele não teria que conduzir o povo, mas quando nós falamos de conduzir diante das diversidades, diante das lutas, às vezes bate um terror no nosso coração. Por isso que há muitos que estão dentro de casa e estão vivendo um momento de terror, momentos de dúvida, momentos de incerteza. Mas Deus está falando o seguinte: eu darei ideias novas a vocês, porque eu não abandonei vocês, eu não abandonei tua casa, eu não abandonei tua família. E Ele vai trabalhar a questão da vontade também, porque ânimo está falando de tudo isso. O ânimo está falando da alma. Por isso que nós estamos no momento da quarentena. Cada um está vivendo um momento. Há alguns que estão confiantes na promessa. Há alguns que já entenderam o que o céu quer nesse momento de quarentena. O céu só quer alinhar as nossas famílias. O céu só quer alinhar a minha vida. Por quê? Porque servimos um Deus oportuno, um Deus que trabalha nas oportunidades que são dadas para Ele. Então Ele fala para Josué: tenha ânimo. Deus estava trabalhando a alma de Josué. Entende o que Deus está trabalhando em você? A tua alma. Porque é a alma onde estão os pensamentos, é a alma onde estão as vontades, é a alma que está as ações, é a alma que está as nossas ideias. Então Deus vai trabalhar. Tenha ânimo. Deus está trabalhando Josué para que Josué se fique de pé e tenha a certeza que Deus iria conduzir ele em todas as adversidades que teria. Por isso que na caminhada as famílias têm que estar de pé. Porque nesse momento, o maior inimigo que vivemos, o maior inimigo que vamos confrontar, ou o maior inimigo que vai nos confrontar, somos nós mesmos. Porque a terra não era terra de herança. A terra não era terra de herança. Deus já tinha dado. Mas há alguns na terra, como os 10 espias, que dizem o seguinte: aos olhos dos gigantes somos como o quê? Gafanhoto. Eles se olhavam na terra que Deus tinha dado como descanso para as famílias, mas eles se olhavam como migradores dentro daquela terra. Eles se olhavam como ladrões dentro da terra, porque aos olhos dos gigantes somos vistos como os gafanhotos. Percebe que os gigantes não tinham visto os espias. Os espias estavam a uma certa distância, mas eles diziam: aos olhos dos gigantes somos vistos como gafanhoto. Gafanhoto me fala de migrador, me fala de ladrão. Eles se visualizavam como ladrões dentro da terra da promessa. Ei, existe pessoas que na caminhada ele tem que ficar de pé, porque os inimigos vão tentar nos abater, os inimigos da família vão tentar nos abater. Porque eles se visualizavam como gafanhotos aos olhos dos gigantes, mas os gigantes não tinham visto eles. Por quê? Questão mental. Percebe que nessa caminhada a maior diversidade nossa é a nossa mente.
é a nossa alma. Por isso que tem pessoas que estão vivendo esse momento confiantes. Outros estão vivendo esse momento perturbados. Outros estão vivendo esse momento não sabendo para onde ir, não sabendo o que fazer. Por isso que essa palavra nessa noite é uma palavra de direcionamento para você. Você tem que vencer você mesmo. Como, pastor, eu vou vencer? Vencer eu mesmo. Está aí no versículo 8, aonde diz o seguinte, Josué capítulo 1, versículo 8, onde diz: não se apartar da tua boca o livro desta lei. Antes medite nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu esforçar e ter bom ânimo? Não pasme. Essa palavra pasme quer dizer recuar. Deus está falando, as famílias não vão recuar da promessa de Deus. As famílias não vão recuar daquilo que Deus já estabeleceu para a nossa casa. Não pasme, não recue, não fique amedrontado. Creia naquilo que Deus te prometeu. Essa palavra pasme é não recuar. Essa palavra pasme é não se assustar. Por quê? Porque Deus já tinha falado. Por isso que Deus vai trabalhar no ânimo, vai trabalhar na alma de Moisés. Aí o texto vai dizendo, para que o povo possa herdar a terra. O maior inimigo que nós estamos enfrentando nesse tempo de quarentena se chama nós mesmos. Por quê? Muitos estão vivendo a mesma situação. Tudo parou. Mas por que alguns estão passando nesse momento acreditando? Por que alguns estão caminhando nesse momento louvando? Porque a sua mente está sã. Deus precisava trabalhar na mentalidade de Josué. Por quê? A tarefa de Josué seria grande. Por isso que Josué é um dos maiores estrategistas da Bíblia. Porque Josué teve várias estratégias de guerrilha. Mas para que Josué tivesse êxito nas estratégias de guerra a qual ele iria ter na sua caminhada, Josué tinha que ter uma mente sã. No tempo da quarentena, Deus está falando com você o seguinte: tenha uma mente sã, tenha novos pensamentos. Deus está falando contigo em 2 de Coríntios capítulo 5, no versículo 7, aonde o texto vai dizendo que nós não acreditamos naquilo que vemos. Não devemos acreditar em tudo a qual estamos ouvindo. Temos que acreditar naquilo que a palavra tem dito. Eu não ando pelaquilo que vejo, eu ando pelaquilo que eu creio. E Davi falou: guardar no coração para os dias mal. Estamos vivendo dias o quê? Mal. O que você tem guardado no teu coração? A sua casa é um lugar de repouso, porque a sua casa é Canaã. A sua família é Canaã. Se lembra da pomba? A fidelidade. Se lembra da pomba? A paz. Se lembra da oliveira que veio sobre o bico dela, que simboliza a unção de Deus, o óleo de Deus. Então quer dizer, a minha família é onde o lugar, aonde o Espírito de Deus se estabelece. Trabalha o teu ânimo, trabalha a tua mentalidade. Não se afaste do livro da lei, porque Deus já te prometeu você herdar a terra de consolo, a terra de prosperidade. Pastor, onde é a terra de prosperidade? É a minha família, a tua casa. Que Deus possa abençoar a tua casa.
de uma forma poderosa e de uma forma grandiosa, em nome de Jesus, e graças a Deus. Quer ter resposta? Tenha exclusividade, porque a exclusividade me aponta para a intimidade. Mateus 6,6. Quer ter resposta? Busque a intimidade com Deus. Tenha o teu local de secreto com Deus. Tenha o seu local aonde os perturbadores